Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre meditação. Meditação é um exercício que hoje nós vemos a aplicação dele de diversas formas. Por quê? Porque ele foi desenvolvido, foi utilizado em várias épocas diferentes, em vários países diferentes, cada país com a sua cultura, né, introduzindo no processo de meditação um colorido diferente, mas hoje, dentro dessa visão nossa de mundo quântica, nós vamos ensinar para vocês uma forma muito fácil de introduzir a meditação no dia a dia de vocês. Meditar faz um bem danado para nós, porque nos conecta com o nosso interior, faz com que a gente disperse um pouco, né, essa loucura do dia a dia, esse tanto de dispersão, esse tanto de informação que nos chama a atenção e não nos permite tanto voltar-nos para nós mesmos. Então é importante que a gente introduza uma prática diária de meditação para que a gente faça esse silêncio. Esse silêncio para voltar para o nosso interior é um silêncio extremamente importante. E tem um jeito muito simples de se fazer isso, né? Basta que você feche os seus olhos, olhe para o ponto entre as sobrancelhas de uma forma da imaginação. Fechei os olhos, vou observar o ponto entre as sobrancelhas. Isso faz com que naturalmente o meu globo ocular se volte um pouquinho acima da linha do horizonte, né? Buscando circuitos neuronais que são benéficos para esse nosso momento, que é buscar informações de um outro lugar, diferente desse lugar mental, do raciocínio lógico matemático que nós estamos acostumados. Então vocês vão fechar os olhos, olhar para o centro, o entrecenho, né, entre as sobrancelhas, e vão começar a respirar profundamente. Inspira, a barriga precisa inflar, porque aí significa que a respiração desceu, né? Ela passa a ser uma respiração abdominal. Inspira, a barriga infla, exala, a barriga esvazia. E assim você vai ficando, prestando atenção na sua respiração por um tempo. Eventualmente você vai se distrair com os pensamentos. Nesse momento em que você se distrai com os pensamentos e percebe que está distraído, você volta a atenção para a sua respiração e começa novamente o processo, olhos fechados, sempre de olhos fechados, olhando para o entrecenho. Isso vai fazer com que, ao longo do tempo do seu exercício de meditação diário, vai ter um espaçamento entre o tempo de distração e o tempo em que você fica numa sensação, numa atitude de atenção plena com você mesmo. E quando isso vai aumentando, é que a gente vai percebendo os benefícios diretos que a meditação nos traz. A ciência hoje, na sua aplicação e com tantas testagens que a gente vê por aí, consegue mostrar o quanto os circuitos neuronais, o quanto a nossa fisiologia orgânica e também o nosso campo emocional se beneficia com a meditação. Hoje nós temos meditação, por exemplo, em sistema prisional, nós temos meditação nas escolas, meditação com grupos de risco de violência, nós temos meditação com soldados, né, veteranos de guerra. E a gente percebe que um simples exercício, porque esse é um simples exercício, né? Coluna reta, olhos fechados, focalizar o entrecenho e prestar atenção na sua respiração, uma coisa muito simples do ponto de vista prático e que dura pouco, não custa nada, mas que introduzido na nossa prática de vida faz uma diferença muito grande. Porque a ciência está conseguindo mostrar com a ressonância, os exames de PET scan avançados, que as áreas do cérebro que vão ficando convergentes, que vão ficando mais atuantes, são áreas como tranquilidade, calma, segurança, confiança, empatia. Imagina se nós não necessitamos disso demais no nosso dia a dia, num mundo que ainda, apesar de se falar já de cooperação, mas a base ainda é competitiva. A base ainda é cheia de metas, muitas vezes ilusórias, a serem atendidas. E a nossa vida, vida financeira, vida de trabalho, a própria vida em família vai dependendo, né, desse estado de alerta constante, dessa tensão que nós vivemos. Então o convite aqui é para que você encontre um lugar tranquilo, pode ser na sua casa, no seu trabalho,
se assente num lugar onde a sua coluna possa ficar reta. Você pode sim calçar a sua coluna, né? Ajeitar a sua coluna com uma almofada, um travesseiro, tá bom? Desde que ela fique reta, que o seu pescoço fique livre, seus ombros fiquem tranquilos nessa posição e você possa fechar os olhos e olhar para o ponto entre as sobrancelhas e prestar atenção na sua respiração. Você começa com 5 minutos, aumenta para 10 minutos e depois assim sucessivamente. O tempo ideal são 40, 45 minutos, mas a gente não deve começar nesse tempo, porque a gente precisa fazer de uma forma que a prática possa ser realmente introduzida, a gente não desista. Se a gente começar com metas muito altas, provavelmente a gente vai desistir. Por quê? Porque o nosso corpo não está acostumado ainda nesse tipo de posição, portanto, tempo parado, de olhos fechados e respirando, porque a gente tem uma prática mais para fora, e essa é uma prática interior, né? Essa é uma prática mais para dentro. Então, nós temos que exercitar, não é só o nosso campo mental e a respiração, nós temos que exercitar também a nossa estrutura física, né? Para que se sinta bem durante o processo. E aí a gente começa com 5 minutos, depois a gente aumenta para 10 minutos e assim sucessivamente, na medida que seu corpo estiver confortável, na medida que você já estiver confortável com o processo de respiração, ok? Mas o mais importante não é que você atinja o tempo ideal. O mais importante é que, no tempo que você tem condições de se disponibilizar, você realmente se entregue para o processo. Os benefícios como tranquilidade, relaxamento, aumento da concentração e foco, melhora o raciocínio lógico matemático, melhora a nossa memória, né? Mas também aumenta o nosso poder de intuição, aumenta o nosso poder de sincronicidade diante das informações que nós acessamos no campo. E isso tudo provoca uma ampliação de consciência, um aumento da nossa vitalidade, um reequilíbrio do nosso campo mental e também do nosso campo físico, porque todos esses nossos corpos, físico, mental, vital, né, eles se beneficiam com o exercício da meditação. E também tem um campo que a gente não costuma falar sobre ele, mas que em outro vídeo a gente vai falar sobre isso mais organizadinho, que seria o nosso campo arquetípico, nosso campo intuitivo, nosso campo das ideias superiores, das ideias absolutas, nosso campo supramental. Então a meditação consegue atingir todos esses 4 corpos de consciência, né, e nós precisamos aprender a alimentá-los. Ok? Eu vou dizer para vocês, meditem todos os dias, mesmo que num determinado dia o cansaço esteja grande, ou a mente parece que não vai relaxar, mas é importante que você coloque isso como um exercício diário, ok? Para que você possa não desistir e que você possa se beneficiar. Não adianta meditar hoje, daqui uma semana eu volto para meditar. Uma vez eu escutei a monja Coen, do Zen Budismo, aqui no Brasil, dá uma explicação que eu achei fantástica. Ela dizia o seguinte, mais ou menos assim, que meditar é como se você estivesse querendo buscar o seu santuário, finalmente, né? Só que entre você e o seu santuário tem um grande mato. E aí você começa no exercício de pouco tempo, né? Uma meditação menor, você começa a tirar o seu mato. Só que aí você desiste. E aí você vai se distrair com outras coisas. E quando for daqui uma semana, 2, um mês, quando você voltar, o seu mato voltou a crescer. Então, para muitas pessoas que não colocam a meditação diariamente na sua vida, é como se ela só tirasse mato. Por isso que muita gente diz que meditação não funciona para ela. Porque ela exige essa prática, ela exige essa disciplina diária. Meditar é muito fácil. O mais difícil da meditação é a disciplina. Mas eu quero incentivar vocês a fazerem isso porque os benefícios são inúmeros e todos nós estamos necessitando disso, ok?